assim, ao longo da minha pesquisa eu pretendo explorar também a importância desse arquivo e refletir sobre esse impacto. De novo. Eu passei mesmo, desculpa. A apresentação está dividida em 3 partes, né? Na primeira parte, eu vou fazer um breve contexto assim, sobre o histórico e o institucional do Centro Nacional de Folclore, né? Eu vou chamar de CNFCP porque é um nome grande, né? Então eu vou ficar assim só com o CNFCP, acho que vai ser mais produtivo. Então, aí eu vou procurar passar esse percurso, né, do CNFCP desde as primeiras atividades do movimento folclórico brasileiro até os dias atuais, e também vou falar sobre o arquivo sonoro visual, que é o meu interesse de pesquisa, né? A segunda parte eu vou tentar refletir um pouco sobre essas questões relacionadas à preservação e ao acesso, né? A partir da presença dos documentos audiovisuais nos arquivos, e explorar alguns conceitos de documentos audiovisuais e sonoros dentro da arquivologia. E na terceira sessão eu vou discutir rapidamente, fazer uma pequena discussão assim, sobre essa transição do analógico para o digital e tentar apontar os impactos, né, para a gestão e para a preservação dentro do contexto institucional. Bom, então tá. Mas por que a justificativa, né? Por que eu vou falar disso? É porque a gente trabalha com a hipótese, e a gente já ouviu a Ana Carolina falando disso, também já estudamos disso na terça-feira, né? A gente trabalha com a hipótese que o avanço de tecnologias voltadas para a informação e comunicação nos oferece muitas hipóteses, muitas possibilidades de registro, guarda e acesso à produção desses documentos. Mas as práticas de tratamento e de preservação dos documentos, desses documentos digitais, elas acabam sendo, não são dos documentos digitais. A prática e o tratamento, a preservação dos documentos analógicos ainda influenciam significativamente a gestão dos documentos audiovisuais e sonoros. E por que eu vou falar do CNFCP? Porque a sua divisão de arquivo, ela reúne cerca de 70 mil documentos audiovisuais e sonoros, que representam fonte de documentação de grande valor para a preservação e difusão da memória relacionada às culturas populares e ao patrimônio imaterial brasileiro. Então, o CNFCP é o órgão federal responsável por desenvolver projetos, pesquisas, ações de documentação, bem como a difusão dos saberes e fazeres do povo brasileiro. Também coordena programas de fomento a essas expressões culturais. A estrutura do CNFCP inclui o Museu de Folclore Edson Carneiro, a Biblioteca Amadeu Amaral e a divisão de arquivos, cujos acervos são constantemente ampliados por pesquisas ou doações de colecionadores e estudiosos. Além disso, o centro conta com espaços expositivos como a Galeria Mestre Vitalino e a Sala do Artista Popular, que promove e comercializa a produção de artistas e comunidades artesanais e também faz a divulgação das publicações do centro. Né? O acervo do CNFCP é expressivo, são cerca de 17 mil objetos museológicos, 130 mil documentos bibliográficos e aproximadamente 70 mil documentos audiovisuais e sonoros, como disse antes. Eu acho interessante que essas informações que eu dei aqui, esse quantitativo, eu retirei do site do CNFCP, e eles só contabilizam os documentos audiovisuais, eles não contabilizam outros documentos, né, fotográficos, documentos textuais. Então, assim, isso para mim sinaliza a importância dessa documentação audiovisual. Aqui é só para ilustrar, né, são as exposições que estão agora lá em andamento. Então, assim, a exposição
exposição Nós Nome, As Coisas Ficam, de Artes Populares no Brasil, isso está na Galeria Mestre Vitalino. A Sala do Artista Popular, são uma série de... são exposições mais curtas, então são 5 ou 6 exposições por ano, assim, que vale a pena. Sempre tem um artista popular que é privilegiado, né? E tem as exposições, a exposição de longa duração, que é no Museu de Folclore, e a exposição que é relativa ao Prêmio Mário de Andrade de Fotografias Etnográficas. Tá? Então, aqui está a carinha do CNFCP, né? A gente trabalha nessa parte aqui de trás, a outra parte funciona ao museu, e a gente fica ali bem coladinho ao Museu da República, no Catete. Quem não conhece, fica o convite para ir lá conhecer. Agora, falando sobre o CNFCP, ele teve sua origem durante a efervescência da efervescência cultural da década de 1940, um período marcado pelo fortalecimento do movimento folclórico brasileiro. Esse movimento ele foi liderado por uma série de intelectuais, né, dos quais participavam Edson Carneiro, o Heitor Villa-Lobos, a Cecília Meirelles, Câmara Cascudo, o Jorge Andrade, e o objetivo deles era valorizar e preservar as manifestações tradicionais brasileiras. A criação da Comissão Nacional de Folclore foi uma resposta que o Brasil deu a um esforço da Unesco após a Segunda Guerra Mundial, para documentar e proteger expressões culturais ameaçadas pelos conflitos globais. Em 1958, foi instituída a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, o primeiro órgão permanente dedicado à área, que foi então vinculado ao Ministério da Cultura. Ao longo da sua trajetória institucional, a campanha foi incorporada à FUNARTE em 1976, tornando-se o Instituto Nacional do Folclore, e em 2003 foi integrada ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPAM, e passou a ter a denominação que a gente conhece hoje. O arquivo sonoro visual do CNFCP representa uma fonte de documentação de grande valor para a preservação e difusão da memória relacionada ao patrimônio material brasileiro. A Carta do Folclore Brasileiro foi um documento resultante do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore em 1951. E ela já reconhecia o estudo do folclore como integrante das ciências antropológicas e estabelecia algumas metodologias. Entre elas, o documento preconizava a inclusão, sempre que possível, de técnicos de cinema e de gravação de som entre as equipes que realizavam os trabalhos de campo. Essa recomendação aponta para a compreensão do valor que a documentação audiovisual e sonora tem para o estudo das manifestações populares, desde os tempos iniciais. Ainda hoje, os pesquisadores eles vão fazer os trabalhos de campo e eles são normalmente acompanhados por um técnico de som e um técnico, um cinegrafista ou um fotógrafo, né? Normalmente é um fotógrafo, porque hoje o cara que faz a captação da foto, ele também faz a captação do vídeo, né? E às vezes até o próprio pesquisador, no celular, ele já faz o registro. Mas sempre tem registro, seja audiovisual ou fotográfico. Então, os documentos audiovisuais, a partir mais ou menos da década de 60, eles começaram a chegar nos arquivos, né? E, além da compreensão das diferenças desse processamento, quando comparado com os documentos textuais, havia também a preocupação com a conservação desses novos gêneros documentais, por causa da fragilidade dos suportes e tudo mais. E aí, por conta disso, eles foram então denominados documentos especiais, justamente porque eles tinham essa distinção, né, distinguido dos documentos tradicionais, dos documentos textuais, eles foram chamados de documentos especiais. Então, os documentos audiovisuais, a partir do século XIX, eles começaram a
O fato deles serem eletrônicos também e possuírem tantas necessidades específicas contribuiu para a prática de separação desses documentos, né, do restante da documentação de arquivo. E aí o que ocorre é que essa divisão ela também pode acarretar uma separação lógica de conjuntos documentais. Isso a gente já é mais ou menos o papo nosso aqui é esse mesmo, né? E, então, partindo desse pressuposto que os documentos de arquivo, eles são aqueles produzidos e recebidos em razão das funções e atividades de uma instituição, a gente também não tem que separar os documentos audiovisuais produzidos na mesma condição. Foi mais ou menos, a partir da década de 80, a Unesco ela iniciou um movimento para que os registros audiovisuais fossem compreendidos e reconhecidos como um patrimônio que merece ser preservado e divulgado. Ela lançou 2 publicações importantes, a Recomendação para a Salvaguarda e Preservação das Imagens em Movimento, em 1980, e depois, esse foi um documento que foi consolidado numa conferência geral, e depois foi lançado também a Filosofia e Princípios da Arquivística Audiovisual. Posteriormente, a Unesco também criou, né, o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, estabelecendo então uma data para que tivesse sempre um evento onde essa discussão sobre a preservação dos documentos audiovisuais pudesse acontecer, um evento internacional, né, para que isso pudesse acontecer. O Reid Monson propõe uma definição sobre os documentos audiovisuais. Ele vai dizer que os documentos audiovisuais são obras que contêm. Reid Monson foi o que escreveu a filosofia dos documentos audiovisuais, filosofia e princípios dos documentos audiovisuais. Então ele vai dizer que os documentos audiovisuais são obras que contêm imagens ou sons reprodutíveis reunidos em um suporte e que, em geral, exigem um dispositivo tecnológico para serem registrados, transmitidos, percebidos e compreendidos. O conteúdo visual ou sonoro tem duração linear e o objetivo é a comunicação desse conteúdo e não a utilização da tecnologia para outros fins. Ele entende que a preservação ela precisa estar articulada ao acesso permanente àquele documento, sendo que o centro do debate sobre a gestão desses documentos, principalmente por se tratarem de suportes e tecnologias de natureza relativamente frágil e efêmera, então tem que passar pela questão do acesso. E quando fala de preservação, diz que não se trata apenas de reproduzir ou duplicar suportes em perigo, pois considera que essa conduta acaba transmitindo uma ideia de que é só você reproduzir e não precisa mais pensar nisso, né? A preservação, então, é uma operação pontual, mas a tarefa de gestão é uma tarefa que não acaba nunca. Bom, em um cenário analógico, era comum que os documentos audiovisuais, produzidos institucionalmente, fossem para o arquivo de guarda permanente logo depois da sua finalização, não passando por nenhum processo de classificação ou avaliação a que deveriam estar sujeitos numa gestão de documentos. Desse modo, esses documentos eram considerados de valor permanente desde sua criação. Acredito que esse procedimento contribuiu para distanciar esse gênero de documentos da gestão de documentos dentro das instituições. A questão que surge agora é se o documento analógico de valor permanente está no arquivo, onde estão os documentos digitais de valor permanente? Sem a gestão adequada desses arquivos, não podemos assegurar sua preservação e acesso futuro. Eu não estou falando futuro não, tá? Eu estou falando, acho que todo mundo passa mais ou menos por isso também, mas a gente estava conversando com o diretor do arquivo lá do CNFCB e ele estava contando que eles estão pensando em refazer uma exposição e estão procurando material e não estão conseguindo encontrar. Então, assim, uma exposição que foi feita 10 anos atrás. Se ele hoje procurar material audiovisual de 50, 60 anos, eu consigo ajudar ele, mas assim,
há 10 anos atrás, nem eu sei onde está isso lá. Isso não é futuro, é hoje. Né? O documento digital ele precisa ser protegido desde a sua criação, pois ele não é mais arquivado da maneira tradicional, mas sim enviado, o documento digital precisa ser protegido desde a sua criação, pois ele não é mais arquivado da maneira tradicional, mas sim enviado diretamente para um servidor ou para um storage, às vezes até para quem produziu o documento. O avanço das tecnologias e as demais demandas sociais, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa transição, né, do analógico para o digital, o avanço dessas tecnologias e as demais demandas sociais estão promovendo uma revolução digital que é inevitável, tem causado impactos na forma como vivemos e trabalhamos. De acordo com Daniel Flores, podemos testemunhar os efeitos e desdobramentos benéficos ou maléficos dessa transformação em curso. A chamada transformação digital tem 2 caminhos possíveis. Ela pode ser produzida por meio de inovação sustentada, que visa criar melhores produtos ou serviços, de acordo com os parâmetros reconhecidos de qualidade, ou ela pode acontecer por disrupção tecnológica, através do desenvolvimento de produtos e serviços mais baratos, simples, atrativos, que não consideram os referenciais científicos e podem transformar o setor ou a forma como acessamos serviços. Já o autor Vanderlei Batista, ele aponta que existe uma lacuna considerável entre o que preceitua a teoria arquivística e a prática das instituições públicas e privadas brasileiras na gestão dos documentos digitais. Ao examinar as práticas institucionais, o autor destaca que a ausência formal de instrumentos essenciais para a gestão de documentos, como o plano de classificação e a tabela de temporalidade, bem como a sua implementação por meio de sistemas informatizados, evidenciam um descompasso no contexto brasileiro. A adoção de instrumentos da gestão documental é prevista nos modelos de requisitos adotados por diversos países, seja explicitamente ou por meio de requisitos relacionados à organização intelectual, avaliação e eliminação de documentos. No entanto, para o autor, as instituições parecem não ter compreendido que sem a elaboração e implementação desses instrumentos, que envolvem um diagnóstico abrangente, simplesmente essas iniciativas, qualquer iniciativa está fadada ao fracasso. Agora, voltando aqui ao documento pessoal, né, uma das maiores preocupações, eu acho que das instituições que possuem esse tipo de acervo, é a garantia do acesso ao conteúdo desses documentos, né, em todos os seus suportes e seus formatos. Os analógicos, eles são um motivo de apreensão constante porque eles têm essa constituição frágil, na maior parte deles, mas também porque os leitores acabam sumindo, né? A gente acaba não tendo um leitor muito precário ou simplesmente não tem. E aí a gente tem esses documentos inacessíveis. Por outro lado, em se tratando de documentos digitais, digitalizados ou não digitais, além do acesso, a questão mais preocupante é garantir a sua preservação em longo prazo. Não se trata de uma gestão de preservação aplicada no momento que ele chega ao arquivo, mas sim de uma gestão documental aplicada a todos os documentos da instituição, tal como preconiza o parágrafo 1º do artigo 1º da resolução número 41 do CONARC. Uma gestão que deve ser implementada a partir da produção do documento, através de políticas de preservação, com ações preventivas e curativas, visando a preservação e acesso aos documentos audiovisuais, iconográficos, sonoros e musicais. Lembrando ainda, novamente, o Edmondson, a preservação é necessária para garantir o acesso permanente aos documentos audiovisuais. Contudo, podemos dizer que
como complemento dessa afirmação, que, antes de tudo, a gestão é necessária para garantir a preservação, sobretudo quando essa gestão precisa ter foco na produção documental a partir das novas tecnologias de comunicação, que vem não só ampliando as formas de produção e acesso e disseminação da informação, como transformando também as nossas vidas. Bom, até o momento, assim, esse momento da minha pesquisa, né, não pôde ser observada nenhuma operação relacionada à gestão de documentos dentro do CNFCP. Tem uma série de coisas relacionadas a isso, né, a falta de arquivistas dentro das instituições, a presença de um arquivista no centro é recente, coisa de 2 anos para cá. Enfim, também existia o fato do arquivo ser subordinado à biblioteca, então tem um entendimento aí diferente também do setor, né? A partir do ano passado ele passou a ser uma divisão de arquivo mesmo. Bom, o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, ao qual o centro é subordinado, publicou em 2008 um programa de gestão documental, né, que resultou no esforço interno, né, das superintendências, das unidades especiais. Acontece que o documento ele detalha as iniciativas todas implementadas para a gestão, as colaborações realizadas, os estudos, levantamentos e tudo, mas ele ressalta também que o programa não podia ser considerado completo, pois as etapas essenciais para a plena implementação ainda não tinham sido concluídas. Então, eu acho que desde 2008 isso deu água, né? Não aconteceu nada. Bom, agora partindo aqui para as minhas considerações finais, eu acho que nessa pesquisa eu pretendo apontar, né, falar um pouco sobre essa questão um pouco ou muito, não sei, sobre a transformação digital, como que ela impacta essa produção e a manutenção desses registros, né, dentro do centro, e também sobre as tecnologias digitais, como elas oferecem essas possibilidades de preservação e acesso, e como que a gente vai observar isso nas práticas analógicas, se elas ainda exercem influência sobre essa gestão desses documentos. Também vai procurar destacar a necessidade de uma abordagem mais eficaz e integrada entre os princípios arquivísticos e as novas demandas tecnológicas, né? A transição do analógico para o digital, ela revela que a manutenção de práticas analógicas e ambientes digitais compromete o gerenciamento adequado dos documentos audiovisuais. O CNFCP, enquanto instituição responsável pela preservação das expressões culturais brasileiras, ela enfrenta, então, esse desafio de implementar uma gestão documental que assegure a preservação e o acesso desses registros. Por fim, eu espero, né, que a questão da gestão dos documentos audiovisuais e sonoros no âmbito do CNFCP possa servir de base para futuras reflexões da tecnologia, ao identificar problemas institucionais e procurar alternativas para essa gestão e preservação. Espera-se, né, que a dissertação inspire no futuro novas abordagens e que possam renovar as práticas em benefício da manutenção dos registros do nosso patrimônio documental, audiovisual e imaterial. Aqui tem algumas referências, eu passei rápido demais, desculpa. E, bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço pela presença e pela paciência. Obrigado, professora Ana. Mais uma mesa que os trabalhos dialogam entre si, realmente tem que fazer questionamentos importantes para a área dos registros visuais, né? Quanto ali, Beatriz vai falar, coloca realmente que a gente está perdendo muita informação de eventos importantes a nível nacional que a gente não tem um processo que guarda essa memória, principalmente tratando do digital.
velocidade no que ele é produzido, realmente as formas muito proveniente, não produz uma produção, às vezes tem um fotógrafo que vê muito desse produto, a gente vai perdendo isso, e não só de eventos, na nossa própria pesquisa, a gente faz um levantamento exaustivo, entrega a tese, um produto, mas às vezes tem um levantamento de anos, a gente guarda no nosso computador e imagina uma base de dados que permitisse outras produções a partir desse levantamento. E lógico que, Ana Carolina, essa questão do levantamento é importante, a gente não conhece o nosso patrimônio, isso é uma grande realidade, a gente tem que começar a pensar nesses levantamentos, nessas instituições, e aí eu fico pensando sobre aqueles 21%, 21%, a maioria no Sudeste. Como fica no Sudeste também, muitas verbas amigas de educação, da política, se concentra e realmente essa é uma questão histórica a ser pensada, talvez isso seja um reflexo até desse levantamento, por questões óbvias. Mas, professora Mercado, você imagina, professora, nesse problema que a gente tem que enfrentar o analógico, cada vez mais a gente tem que ficar pensando no documento analógico, no digitalizado, no ato digital, trocar o pneu do carro com o carro andando. Não dá para parar, né? A gente tem que estar sempre tentando secar, sempre nas condições, baixo recurso, uma baixa prioridade por parte da política institucional e outras coisas que a gente vai levando. E lógico que o documento digital, esse desafio do documento audiovisual, de forma bem rasa, a gente pode dizer que boa parte do nosso patrimônio audiovisual já sucumbiu ao tempo, então a gente já perdeu em significativo, até por questões da própria sensibilidade do suporte. A gente entra na questão do documento digital. Então fica o desafio para a gente pensar, então, como garantir a integridade do documento digitalizado? Quem vai garantir que aquilo não sofre? Só aplicando um hash na vida, um algoritmo. Como fazer isso de forma automática? Como a gente pensar na utilização da inteligência artificial para garantir busca, acesso, preservação, enfim, todo o processo de produção. E aí, das mais diversas etapas, até no elaborar um condicionamento, na questão de uma descrição arquivística, que agora entra num contexto de multiproveniência, de redes sociais. Então, os desafios são diversos aí, e essas 4 falas vão realmente aí trazer essas questões. Aí, para finalizar minha fala, para a gente passar para as perguntas, a professora Ana fala do potencial da fotografia. Fotografia é mídia, essa é a questão. Você tem um acervo fotográfico, ele pode gerar várias oportunidades de captação de recurso, de trabalho educativo, de educação patrimonial, mas aí fica um alerta. Hoje eu estive no Centro de Cultura do Banco do Brasil, tinha uma exposição muito interessante, e no final tinha uma parte lá da exposição que tinha várias fotografias. Você podia mexer nas fotografias. A ideia é que você mexesse, e tinha uma televisão que trazia as fotografias e fazia as seguintes perguntas, que a gente não pode ser inocente diante da fotografia. A fotografia talvez seja um dos documentos mais tendenciosos, mais ardilosos a nível de armadilha, né? Que a gente cai no anacronismo, que a gente tem uma interpretação. Então a pergunta é, quando você mexe na fotografia, você mexe com a memória? E aí, fiz a câmera. O que o olhar cotidiano inventou? Para mudarmos a cultura, precisamos mexer nas imagens? Quem colonizou nossas memórias? Essa é uma pergunta importante. O encontro das imagens é um encontro da vida? Por que certas imagens permanecem? O que faz com que a imagem seja importante para ser guardada para todo o eterno da existência da humanidade? O que faz? Uma questão muito importante, a avaliação de uma fotografia. O que podemos aprender com as imagens? Usar a fotografia não só a nível de memória, mas a nível de processo de ensino-aprendizagem. Hoje muitos professores, com produção fotográfica, os alunos produzem para tratar determinados assuntos, então você inverte
né? A questão, as imagens criam ou destroem imaginários? Então, eu acho que são questões de ser pensadas. E a gente tem um espaço muito importante para quem tem interesse em pesquisar os arquivos audiovisuais, visuais, os registros fotográficos. Perguntas? Foi disponibilizado durante a sua pesquisa e, ao findar da sua pesquisa, se você teve ainda alguma resposta para essas instituições que você pesquisou. Boa noite. Eu deixei, assim, foi difícil pensar nas duas perguntas. Olhando agora, né, parece bem simples e tudo isso. A gente fez 3 versões do questionário, por isso que demorou um pouquinho mais. Então, ele ficou no ar 6 meses, mais ou menos. Eu confesso que ativamente, que é isso, né? Eu mandei os e-mails e esperei. Quando chegou aos 3 meses, assim, né, tinham passado, aí eu comecei a ter uma atitude um pouco mais ativa. Teve alguma resposta nos 3 meses? Não? Sim. Os primeiros 3 meses foram de grandes instituições, tipo Livro Nacional, Biblioteca Nacional, essas instituições, assim. Depois, nos próximos 3 meses, foi um pouco um trabalho de formiguinha. E eu tive que escolher, né? Isso ao longo de todo o processo, né? A professora Ana Carla sempre falava, Carol, não dá para ter tudo. Mas eu fiquei querendo escolher todas, porque eu falei aqui das 126 que eu consegui achar o e-mail ou o telefone. Mas no final da minha dissertação tem uma listagem de quase 400, aproximadamente, instituições que ou eu não consegui contato nenhum, tipo nenhum e-mail, ou simplesmente não responderam, ou às vezes, porque essa questão das instituições, às vezes é um grupo de pesquisa, inclusive, né? Então, esse pensamento de instituição não é tão assim, um lugar específico, nem esse que eu acabei de falar. Então, tem movimentos assim, por exemplo, dentro da PUC de Brasília, tem pesquisas acontecendo e tem documentos arquivísticos audiovisuais. Talvez, não muitos, mas tem. Então, às vezes, eu mandava um e-mail e falava, esse e-mail não funciona mais. Aí eu ligava, não, o professor não vem mais. Depois da Covid, agora é tudo... Bom, e tem um e-mail? Enfim, foi um trabalho de formiguinha, assim. Mas a minha vontade é de continuar. Ele está aberto ainda. Mas depois que eu parei de ativamente falar, 2 pessoas responderam. Espero que mais respondam, vamos ver. Espero voltar ano que vem com outras novidades. Obrigada. Posso tomar a liberdade de completar uma pergunta? Você pensou em mandar essas perguntas pelo canal do Lei de Acesso à Informação? É que seriam obrigados a responder, ninguém vai falar assim, eu não vou responder. Eu fiz isso com uma instituição, que foi a Universidade do Amazonas, e realmente eles responderam bem rápido. Mas... Fica a dica. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar a mesa e o grupo Revisar, né? Esses 10 anos refletem cada semente que você plantou ao longo da existência do grupo de pesquisa, e quando a gente consegue ver que a gente está formando novos pesquisadores, eu acho que isso é muito legal, né? Faz toda a nossa trajetória valer a pena. E muito interessante a pesquisa de todas vocês. Aí eu logo quando ela apresentou o formulário, na hora eu pensei sobre a lei de acesso à informação também. Nós utilizamos muito pouco a lei de acesso à informação, né?
Eu sempre falo isso com os meus alunos, e quando eu ministrei legislação arquivística semestre passado, uma das atividades que a gente fez foi cada um fazer um pedido via legislação de informação, porque a pessoa vê que é um instrumento que está à nossa disposição e que é muito fácil. Nós, arquivistas, não utilizamos, né, da maneira como a gente deveria utilizar. Isso arquivista não usa, né? Exatamente. Outras pessoas acabam se apropriando, né? É a mesma coisa da preservação do audiovisual. Se nós, arquivistas, não estamos trabalhando, outras pessoas vão ocupar esses espaços, né? E isso tem a ver com a pergunta que eu quero te fazer também, sobre, você colocou, esse preservadora audiovisual. Você pensa que isso seria uma graduação, uma especialização, ou o quê? E quando você viu que nas instituições eles responderam que sim, tem um arquivista, será que é um bacharel em arqueologia? Porque às vezes é aquele senhorzinho, a senhorinha que trabalha lá no arquivo e eles consideram que é arquivista, né? Mas será que realmente é? Então, pensar quando solicitar essas perguntas para essa informação, pergunta se é um bacharel ou uma bacharel em arqueologia. E outra coisa que eu queria colocar para toda a mesa, né, principalmente para a Ana, para as duas Anas, que falaram sobre a gestão de documentos audiovisuais. Uma coisa que eu sempre, trazendo nessa sardinha para as minhas pesquisas também, eu acho que a identificação arquivística é a chave para a gente pensar na gestão de documentos audiovisuais, né? Porque muitas vezes a gente vê esses documentos que não são textuais, eles são descontextualizados, justamente porque as pessoas não sabem identificar que documento é esse. Identificar só a técnica do que registrou determinada informação não nos diz nada, mas a gente está falando de gestão de documentos audiovisuais. Adianta ter lá na tabela de temporalidade audiovisual ou fotografia? Não. Então, para esses documentos serem classificados e avaliados, antes eles precisam ser identificados. Talvez a tipologia documental pode contribuir com isso. No plano de classificação na tabela de temporalidade do Arquivo Geral da Cidade, a gente tem um setor lá de promoção cultural que praticamente eles só produzem documentos audiovisuais. Então a gente fez um esforço de tentar identificar os documentos que eles produziam, os parâmetros da tipologia documental, porque eles não estavam preocupados em saber qual era o nome daquele documento. Eles só estavam produzindo os documentos no dia a dia das funções e das atividades deles. Então a gente fez um esforço para identificar uma vinheta de divulgação de acervo, que é diferente de um mini documentário de difusão do acervo. Então eu acho que a gente quase fez um projeto sobre isso, né, na Multirio, só que a gente não teve fôlego nem tempo, porque a Multirio é uma empresa da prefeitura também que praticamente produz e acumula muitos documentos audiovisuais, iconográficos, sonoros. Então a gente estava querendo fazer um projeto de identificação de tipologia documental desses documentos que não são textuais, mas infelizmente a gente não conseguiu. Então fica a provocação para vocês. Respondendo a sua pergunta, no formulário tinha essa opção, inclusive, de dizer qual era o grau de formação dos profissionais que trabalhavam. Mas, assim, tinha outra pergunta dizendo qual o nome dessa pessoa que trabalha com preservação audiovisual. Porque muitos casos eu não tenho, inclusive nas instituições públicas, nas privadas também, mas nas públicas principalmente, não tem esse cargo específico, arquivista audiovisual, ou conservador, ou enfim. Então, uma das perguntas abertas, eu só tive tem duas perguntas abertas no formulário e é essa. Uma era para dizer qual era o nome do profissional e a outra para a pessoa falar o que ela quisesse. E algumas pessoas falaram realmente bastante, inclusive, foi bem interessante. Antes de continuar rapidinho, eu só queria dar um contexto, uma contextualização,
que quando a Bia apresentou aqui sobre o Revisar de 2017, foi muito importante para mim. Eu estava aí sentada também e eu conheci a Roberta, que estava aqui falando, inclusive, e foi por ela que eu entrei no Instituto Moreira Salles, né, onde eu trabalho atualmente, e foi através desse colóquio que eu vi a possibilidade de falar mais sobre esse assunto, de ter certeza que eu estava no lugar certo. Então, assim, só queria deixar registrado que foi realmente muito importante para mim. E aproveitar antes, né, já que você fez uma pergunta para elas, mas me tocou um pouquinho, eu queria só começar falando que essa questão da gestão dos documentos audiovisuais é uma questão muito complicada. A gente está lá no Instituto Moreira Salles pensando sobre isso atualmente e o como que as pessoas dividem, né? É isso. Até a Ana Renata colocou lá como documentos especiais, que é um nome bem ruim. Então as pessoas pensam isso, né? Ah, é só um documento audiovisual, sei lá, entra aí no bolo. E a gente agora está recebendo muito acervo, nato digital, muito acervo audiovisual. E as pessoas falam, ah, cria uma pastinha audiovisual e bota tudo lá dentro. Sim. Bem difícil, bem difícil. Então é um trabalho, assim, a gente está tentando implementar a questão dos metadados, eu não sei o que as Anas vão responder, mas lá no MS a gente está tentando lidar isso com organização, óbvio, identificação, óbvio também, mas com gestão de metadados, então, para que o contexto nunca se perca. Então, só isso, queria dar esse exemplo. Bom, sobre a gestão de documentos audiovisuais, eu acho que sim, né? Obrigada, professor. Eu acho que sim, a gente precisa pensar numa identificação para esse tipo de documentos, né? Porque a gente tem a identificação documental dos documentos textuais, isso já tem uma formatação e você consegue fazer identificação a partir disso. Agora, eu não sei, de onde eu estou, eu não consigo ver como que a gente vai criar uma identificação para documentos audiovisuais que sirva para a maioria das instituições, porque elas também têm acervos muito específicos. Então, talvez cada instituição tenha que trabalhar isso de alguma forma, né? Eu acho que eu gostaria muito de poder fazer isso lá no CNCD. Não sei se eu vou, de repente, pelo menos sugerir, né? Talvez, dentro dessa pesquisa. Eu acho que sim, eu acho que foi uma pena mesmo a gente não ter conseguido levar adiante do projeto, que acho que ia ser muito útil, né? E acho também que é possível que cada instituição lide com as suas especificidades, né? Em vez de ser uma coisa só para todo mundo. Acho que essa questão de terminologia também é um problema que a gente precisa resolver, porque a gente ainda via muitos lugares que falam em arquivos especiais, então a gente tem vários problemas para resolver, né? Muito trabalho para fazer e que bom que a gente está tendo um espacinho, pelo menos, pequeno, mas que a gente está conseguindo discutir essas questões, né? Fico muito feliz, eu não sabia, eu comentei a Carol no TCC da graduação e do mestrado, eu não sabia disso. Então, fico até emocionada mesmo. E é difícil até de responder as coisas depois disso. Mas mesmo, tudo vale a pena, como a Alexandre falou. Essa coisa dos arquivos especiais, nem as coleções especiais, né, da biblioteca, a gente acaba herdando esse conceito. Falando de conceito, uma questão importante, aí já fica um desafio, né, porque é no glossário. Seria uma contribuição muito significativa,
né? Por mais que tenha as especificidades, a gente ainda consegue trazer alguns conceitos. Um dia desse a pessoa perguntou assim, mas você não pode botar o nome efeitos especiais? Como eu devo chamar? Aí vem o desafio. Que nome não devemos dar, né? Essa coisa. Se temos a tipologia documental, quais são as tipologias documentais possíveis dentro de uma fotografia, num vídeo? Realmente, eu acho que isso é um desafio. Ainda somos muito apegados ao pessoal. Não, ainda não. A gente aprende a ler a vida toda, desde a pré-escola. A gente não aprende a ler imagem. Isso é um processo de construção, de refinamento do seu entendimento, da compreensão do objeto. Então, isso é um desafio que a gente vem enfrentando. E no digital ainda mais. Porque a desmaterialização do quê? A digitalização não do suporte, mas da ideia da coisa física, né? Na vida da gente. Ele precisa estar ali para existir. E aí você tem o desafio da forma fixa, estável, você garantir que não tem uma variabilidade que vai prejudicar o documento. E não vou nem entrar na questão das leis de direito autorais, direito de imagem, direito que tudo indefinido na legislação. Então, uma legislação muito frágil no sentido de proteção inclusive do autor, do produtor. E internet é terra de ninguém. Não tem. Para a imagem é uma terra sem lei. Uma coisa também que você falou, a gente aprende a ler desde pequeno, desde criança, e de muito tempo já que a gente lida com o textual, né? Mas eu já percebo que hoje em dia as pessoas trocam informação muito mais por imagem, até em movimento, do que por texto. Várias vezes eu vejo as pessoas procurando tutorial no YouTube para saber fazer as coisas. Então, no outro dia eu não estava conseguindo, eu tinha alugado um carro, estava com Tales lá em Totinho, tinha alugado um carro e na hora o carro não pegava, eu comecei a ficar desesperada, o que eu vou fazer aqui com esse carro que não pega, eu não conseguia ligar o carro, não era o meu, né? O Tales foi procurando, apareceu um vídeo no YouTube dizendo qual era o problema e eu consegui ligar o carro. Então, eu estou citando uma situação extrema, mas em várias coisas, né, que a gente vai procurar na internet, bota no Google como faz isso, e em vez de aparecer um texto, aparece um vídeo e explicando, e a pessoa... então as pessoas estão se comunicando mais hoje em dia por vídeo do que por texto. Né? Então isso é uma questão. E outra coisa também que vocês falaram da lei do acesso à informação, essa semana eu estava vendo, a televisão estava ligada no caso, eu nem estava vendo, porque eu nem tive tempo essa semana, mas estava passando na sala e a reportagem sobre as câmeras dos policiais aqui no Rio de Janeiro, e ela dizendo que conseguiu as imagens das câmeras dos policiais aqui no Rio de Janeiro através da lei de acesso à informação. E ela falando isso assim, em vários momentos, essa reportagem foi muito veiculada, pelo menos aqui no Rio, né? E ela falando que tinha conseguido através da lei de acesso à informação. Quer dizer, todo mundo está usando, menos a gente. Eu queria fazer uma pergunta para a Renata. Você falou de usar a tecnologia no acervo de vocês, para resgatar algumas coisas, falou também da perda de coisas que só tem apenas 10 anos. E eu queria saber, no cenário atual, a inteligência artificial já está impactando o trabalho de vocês? Você acha que pode chegar lá? Qual é a sua visão do cenário? Bom, eu acho que vai chegar lá em algum momento. Até agora não observei isso. Eu também estou fazendo parte do projeto e eu estou mais dentro do arquivo permanente, né? Então, assim, essas questões eu não percebi. Mas eu acho que a gente, atualmente, mas lá no centro, eles ainda não têm essa parte. Desculpa, não foi para mim. Mas, não, aqui lá na MS a gente tem uma sessão, inclusive,
com inteligência artificial, a gente desenvolveu um algoritmo e para fazer a difusão das imagens de uma forma mais rápida, porque enfim, o nosso acervo é muito, muito grande e a gente tem muitos print files, né, que é uma folha assim, tem várias tiras de 35 milímetros. Folha de contato, isso, obrigada, porque print file é o nome da marca. Enfim, e aí com várias tiras, e a gente desenvolveu lá um algoritmo que individualiza as imagens. Então a gente consegue fazer uma captura do print file e bota para o algoritmo para a inteligência artificial fazer. E assim, o resultado foi surpreendente, a gente atingiu assim, números muito grandes para conseguir fazer a difusão. E, enfim, a gente espera que a gente consiga divulgar melhor isso, para que outras instituições também consigam utilizar tanto, né, essa tecnologia também. No caso, você só tem a folha de contato, não tem a fotografia enviada? Não, normalmente só a folha de contato. A gente lá usa a folha de contato como se fosse o original mesmo. Os negativos. Porque quando você fala folha de contato também, né, é específico o contato, mas lá eu estou falando dos negativos mesmo. Mas tiras de 35 milímetros, então a gente pensa lá como o original mesmo. E aí a gente faz um clique com uma câmera de boa resolução e aí o individualizador consegue separar. É claro que existem alguns erros, né? Ele precisa ser passado para uma conferência, claro, até para... Mas ele já cria o próprio nome também, ele já faz tudo automático. Então, tá aí, tá acontecendo. Na hora chega difundido, né? Desculpa. Tem outra pergunta para você. Como é que a gente vai para marcar a agenda lá para conhecer isso? Mais perguntas? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Queria dizer que foram 3 dias fantásticos. Eu vou passar a palavra para a professora no encerramento aí do evento. É sempre bom estar no Rio, e assim, depois da universidade lá que eu trabalho, eu sempre muito bem aqui, eu fico sempre muito feliz de estar aqui com os amigos, com os alunos, com todo mundo. Eu, se eu não desse aula na UF, eu seria professor da Uni. Uma hora, né? Podia até não passar na primeira, mas na hora passava. Então foi um prazer e passar parabéns. Eu acho que foi super legal esse diálogo necessário. Tomara que renda bons resultados aí, pessoas diferentes, esse trabalho que a gente continua. Tá bom, professor? Eu só queria agradecer mais uma vez. O professor Renato, do PPGA, que ele pediu para eu passar um recado para vocês, alunos do PPGA, que ele concordou em mudar a reunião que seria hoje para amanhã, né? Então ele pediu para eu reforçar que todos participem da reunião que vai ser amanhã, que deixou de ser hoje por causa do nosso evento, e que vai ser amanhã. Então ele pediu para todo mundo participar, de fato, né? Mas eu falei para ele que vocês são muito sérios e que vão participar das duas coisas, da de hoje e da de amanhã. Mas eu queria, em relação aqui ao evento, agradecer mais uma vez todos que vieram, todos que ajudaram a colocar o evento de pé. Realmente dá muito trabalho fazer evento, né? A gente enlouquece por 3 dias e depois a gente fala que nunca mais vai fazer e depois faz de novo. Então, Então, queria agradecer mais uma vez todo mundo que ajudou, todo mundo que veio, todo mundo que divulgou e todo mundo que trabalhou de alguma forma. Bia trabalhou a beça, a Mini está ali fora e mais um monte de gente que eu até citei textualmente no primeiro dia e hoje não vou citar, porque já foi muito feliz de vir.
mas agradecer especialmente ao André, que se propôs a vir lá do Espírito Santo para cá, passou aqui esses 3 dias conosco e é muito bom ter a presença dele aqui conosco. Todos que falaram nos 3 dias também, tanto por transmissão ontem como aqui presencialmente na Pix e hoje. E, enfim, obrigada, só tenho a agradecer e dizer que foi muito bom. Adorei e vamos aguardar as próximas etapas. Obrigada, gente.